A gente nunca esteve na história da humanidade num momento tão bom para ganhar dinheiro. Por quê? Você viu, a Renata, em 2 minutos, ela deu uma sugestão de alguém fazer dinheiro aqui na academia. E eu parei pra olhar e falei assim, cara, surreal, é verdade. Muita gente fala mal da riqueza, mas quer ser rico, porque todo mundo, ninguém é idiota, né? Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter uma casa melhor, um carro melhor, quer viajar e tal. E às vezes as pessoas quando ficam... o cara tem um pensamento diferente, entendeu? E fala isso diferente, mas é filho de pai rico, tem iPhone no bolso e fala... Não, o dinheiro não importa. O dinheiro não importa. Aqui é o nosso assunto. Você falou uma coisa muito interessante. 90% das pessoas que estão acompanhando esse podcast, eles vão olhar e falar assim, o Maurício me representa. Eu chego no final do mês, pago minhas contas e não sobra nada. O problema é, quais foram as contas que você criou para comprometer o seu salário, não é, Fábio? Com certeza. Hoje eu estava falando sobre gastos invisíveis. Esses gastos invisíveis são os piores, que são... Aí a gente fala de Netflix, a gente fala de aplicativos de carona, que você vai utilizando e quando viu, pegou 10, 20, 30% do seu orçamento só com isso. Então tem que controlar. E a primeira coisa que a gente sempre fala é anotar os gastos. Isso tem que ser padrão, principalmente quem está iniciando. Tem que anotar para identificar ali alguns padrões. É claro que é chato ficar anotando os gastos. E uma hora você não vai querer anotar mais, mas no início você precisa fazer isso. Principalmente quando o capital é curto ainda. Principalmente quando o capital é curto. Outra dica que a gente dá sempre é, se você conseguir, a gente sabe que dependendo do salário você não consegue tanto, mas já chega e já investe uma parte. Então, recebi lá R$2.000, já deixa R$300 investido e vive com os 1.700. Porque se você deixar para, vou usar os 1.700, depois os 300 eu invisto, você não vai conseguir fazer, é muito mais difícil. Agora, um adendo sobre esse assunto, que é uma coisa que eu falo bastante, que é um pouco da desmistificação da riqueza. Muita gente fala mal da riqueza, mas quer ser rico, porque ninguém é idiota, né? Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter uma casa melhor, um carro melhor, quer viajar e tal. E às vezes as pessoas quando o cara tem um pensamento diferente, entendeu? E fala isso diferente, mas é filho de pai rico, tem iPhone no bolso e fala... o dinheiro não importa. O dinheiro não importa. Mas tá com o iPhone na mão, tem um carro importado, entendeu? Sim, mas eu não sei quem que falou isso uma vez, que eu vi que é só quem fala isso é quem tem dinheiro, obviamente. Mas o que eu queria colocar mais da tua fala, dos gastos, do básico, porque é igual a dieta. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas ninguém faz, porque se todo mundo fizesse, todo mundo tava no shape e tava rico, né? Mas o ponto é focar no aumento dessa renda. Pode parecer uma coisa até meio redundante ou óbvia, mas muita gente fica acomodada, e por isso volto a falar da importância da gente olhar de novo para os bodybuilders, né? Então, olhar a régua para cima. Eu tô melhor que a média. Então, se eu ganho R$5.000 ou eu ganho R$10.000, eu tô melhor que a média. Foda-se. Vai olhar quem é que tá melhor que você. O que essa pessoa está fazendo? Você tem um salário, você é um CLT, como eu já fui várias vezes. A gente nunca esteve na história da humanidade num momento tão bom para ganhar dinheiro. Por quê? Porque você tem internet. Você tem toda a tecnologia à sua disposição. Então, assim, você trabalha das 8 às 5. E depois você faz o quê? Você estuda, você faz alguma outra coisa. Você faz teu lazer, que também é importante. Você treina, você dorme, você descansa. Mas será que você não consegue pegar 2, 3 horas do teu dia e fazer bolo para vender? Pô, eu sou da academia do Ironberg, eu conheço um monte de gente, eu vou começar a vender trufa low carb ou trufa proteica pra galera. Você vai fazer uma renda a mais. Então, Perfeito. Eu sempre falo da importância de você não se acomodar Concordo na plenamente. educação financeira do ponto de vista da ótica do gasto, mas também da ótica da entrada. Então, eu tenho um salário. E também tem muito do acômodo da pessoa, de ficar sempre... Eu conheço pessoas que estão 10, 20 anos no mesmo negócio, fazendo a mesma função. E não querem pegar mais responsabilidade porque fala assim, bom, eu vou ganhar mais salário, mas a minha responsabilidade vai aumentar e pode ser que eu falhe. Sim, pode ser que você falhe. Exato. E eu consigo entender esse sentimento. Mas, partindo da minha premissa, da minha própria experiência pessoal, você vai ter muitas falhas, você vai ter erros, você vai ter tombos, você vai ter dias que você vai nem saber direito o que você deve fazer, mas isso vai passar. E você vai sair disso mais forte. Isso é meio clichê, mas é verdade. Muito bom, clichê, mas muito legal, né? Você viu, a Renata, em 2 minutos, ela deu uma sugestão de alguém fazer dinheiro aqui na academia. E eu parei pra olhar e falei assim, cara, surreal, é verdade. Imagina se você, por exemplo, é um cara do fitness, tem um baita shape e fala assim, olha, esse doce aqui, esse bombom de chocolate low carb, eu faço pra matar minha vontade do doce. O que essa mulherada vai comprar? Vai comprar, cara. Fácil.
Vou comprar fácil. Não, e aí você tem internet. Então, assim, de novo, eu não sou filha de Consegue ninguém, escalar. eu não tenho costas quentes, nunca tive o QI, né? O que indica. Nunca rolou isso pra mim. Então, eu comecei na internet falando sobre política, sobre economia, na época da crise econômica, lá do governo Dilma, 2014, por aí. E aí um texto meu viralizou em 2015. E aí aquela puta atenção, Renato, você deve saber como é isso. A primeira vez que você toma atenção, a primeira vez que muita gente olha pra você e comenta sobre você de coisas boas e coisas ruins, né? A gente chama de hype. Quando você assim, cai no hype, difícil. é assim, porque aí primeiro, isso aconteceu, por exemplo, isso aconteceu recentemente comigo, quando eu tive a oportunidade de entrevistar o presidente Bolsonaro. Entendeu? Porque eu sou um cara muito conhecido do fitness. Quando você foi pra que entrevistar, política, aí, todo mundo Aí queria foi. me perguntar. Aí eu abri assim o UOL já de olho fechado, assim. E aí todo mundo, quem é falando. E aí você vê comentários legais, você vê a pessoa falando da tua vida e fala assim, cara, mas essa não é a minha vida. E o cara colocou. Então é uma mistura de sensações. Exato, e daí em 2015 eu não estava nem um pouco acostumada com esse tipo de atenção. Sempre tive personalidade forte, sempre fui muito assim de falar as coisas que eu penso mesmo. Mas é diferente de quando você vai para a internet e tá o Brasil inteiro falando daquele negócio, de coisas boas e coisas ruins, te julgando, te adjetivando. E aí eu me deu um pânico assim na hora, mas aí depois eu falei, quer saber, tem muita gente precisando de entendimento sobre economia, que eu vejo que falta muita lógica, então vou abraçar e dane-se. Eu achei, inclusive, que isso ia me prejudicar inicialmente no trabalho. Eu achei que isso fosse ser uma coisa que ia me prejudicar e não melhorar. Mas no final foi o contrário, porque os meus clientes hoje, da minha empresa de investimentos, que é a Faz Capital, por exemplo, eles têm uma identificação comigo e uma lealdade comigo que vai além do investimento, do resultado que eu entrego para eles. É confiança, é lealdade, são valores, princípios. Então, tem muitas coisas envolvidas, mas isso é um longo caminho. Eu estou lá desde 2015. Na verdade, escrevo para alguns jornais e revistas pequenos desde 2013, e daí só 2015 que viralizou. E aí eu comecei a crescer. Mas é um longo caminho, com um monte de cancelamento, um monte de gente, você com uma vidraça cada vez maior, e as pessoas querendo atingir essa vidraça. Mas o ponto é que com a internet, você consegue, de graça, você abre o teu perfil e você começa a falar para as pessoas conhecidas, e um conteúdo muito bem feito, ou um produto, ou um serviço que você entrega que é bom, ele tem o potencial de te dar essa renda uma mais. agência de publicidade sua. Exato, exatamente. Então tem que usar isso ao favor. A gente a gente tem que levar a sério essa situação econômica, porque às vezes as pessoas têm a noção, Renato, que tudo que nós temos hoje é uma coisa que estava aqui e é dado. Wi-Fi, internet, ar-condicionado, tudo que a gente tem hoje, assim, já estava aí. Não é assim, foram muitos anos, séculos de evolução até a gente chegar onde a gente está. Então, ter um pouco de noção e se sentir privilegiado de viver em tempos tão prósperos e com possibilidades tão grandes, eu acho que é melhor do que viver a vida reclamando. E aí, de novo, volto pro atleta. Que o atleta, se ele viver reclamando, ele não vai para lugar nenhum, né? Não, ele cai. Ele cai. E é muito legal, porque realmente eu acho que nunca foi tão... Vamos dizer assim, a palavra fácil, nunca foi tão fácil empreender, né? Porque, você viu, aqui num bate-papo, aqui numa resenha, a Renata já deu uma opção pra galera do fitness que poderia fazer algo. E isso mostra o quanto tá fácil empreender hoje. Tá. Eu passei por isso. Eu me identifico muito com a Renata em vários aspectos. Primeiro, seu pai foi bancário, né? Trabalhei no Citi. Eu saí do Citi, na verdade, porque o Itaú comprou o Citi. E aí eu fiz essa migração, essa saída. E aí eu fui empreender em educação. Então, uma coisa também que é investimento em você, que eu acho que é muito forte, é a educação. E a internet ajuda você a disseminar essa educação. Vou dar um exemplo. Eu acompanho o Cariani já há algum tempo. Mas do jeito que eu tô assistindo as suas lives agora que vai fazer o novo lançamento, tem coisa que eu nunca tinha ouvido você falar. Sim. Então, assim, e coisas que eu nunca ouvi ninguém falar, assim. E ele dissemina uma mensagem que muita gente nunca tinha escutado. Então, às vezes, a gente sabe, às vezes, o segredo, qual o segredo de você emagrecer? Às vezes a gente até sabe, mas qual que é pra você? E aí, quando você começa a colocar características, esse é para você, igual a investimentos, cada um tem o seu perfil, e aí você vai aprofundando cada um deles. E eu vi que
Na musculação é a mesma coisa, cada um tem o seu perfil. Sim. E todo mundo busca a mesma mágica, seja no investimento a mesma mágica, vou ouvir algum influenciador falando de investimentos, vou copiar a carteira dele, e acho que é a mesma coisa aqui, né? O atleta, ele faz ali as recomendações dele, todo mundo copia só as recomendações, mas não sabe se é pra ele. E eu vejo que você fica muito preocupado com isso. Ó. Esse é pra você, você quer mais magro, você quer ganhar massa, perder massa. Muita comparação não saudável, né? Muito. Eu costumo dizer que quando eu vou pra uma academia como aqui, eu só de bater o olho aqui já vejo muita gente muito grande, as meninas bem fortes. Isso me dá uma inspiração enorme. É o oposto de muita gente que justamente só vive a vida para reclamar e ver como que a grama do vizinho tá. Em vez de ver por que ela chegou ali, a menina tá muito bonita, tá com shape muito bonito, o homem também, ou a pessoa tá rica, ganhou dinheiro. Então, assim, shape, dinheiro, tudo que é coisa boa, as pessoas às vezes veem e acham que é uma coisa assim, é só tomar bomba que você chega lá. Cara... Elas vão olhar e falar assim, o que você tá tomando? Quando você tá ganhando dinheiro, também tem o que você tá tomando? Não, tem assim, as pessoas me falam assim, mas a herdeira é fácil. Eu fico pensando assim, herdeira de boleto, de doença congênita, de tudo, só isso. Mas mesmo que fosse uma herdeira, porque assim, às vezes tem uma pessoa que o pai ou o avô trabalhou pra caramba, e a pessoa foi lá, ela poderia ter dois caminhos, ficar gastando o dinheiro da família, ou ela foi lá, se educou, ganhou conhecimento pelo que o pai proporcionou, o avô, e foi para a empresa fazer a diferença. Às vezes ela pega a empresa do pai, que é uma empresa pequena, familiar, e eleva para um outro nível. Existem tantas possibilidades, não interessa o ponto de partida. Interessa o que você está fazendo com isso, com essa oportunidade que você teve. Então, eu até acho que o próprio conceito de meritocracia é muito mal interpretado e muito mal entendido. Meritocracia não significa que todo mundo tem as mesmas oportunidades. É óbvio que não. Ninguém, assim, a gente olhar, todo mundo tem cada um ponto de partida. Mas o que você faz com essa oportunidade é onde você chega. Então, o mérito não é esforço e resultado. Então, você saiu lá de baixo e você subiu pra caramba, você pode estar atrás de outras pessoas, mas você já foi muito longe. E outras pessoas que às vezes saíram muito mais de cima, mas que não conseguiram resultado de pessoas. Eu vi que você teve outro dia o Murilo Duarte, né, do Favelado Investidor. Sim. E ele é amigo nosso e tal, inclusive vou no podcast dele amanhã. Você não pode dizer que ele teve a vida privilegiada, né? Ele nasceu na comunidade, etc. E aí, quando ele fala de riqueza na internet, no Twitter, de autorresponsabilidade, outro valor muito importante para um atleta, as pessoas acabam com ele no Twitter. Porque você virou as costas pra favela, porque não sei o quê. Na verdade, é o oposto. Ele tá falando pra vocês, gente, eu saí da favela e da comunidade porque eu consegui chegar mais longe por causa das minhas decisões. Independentemente de governo, independente de educação, eu fui atrás dos meus objetivos. Então, essa é a mensagem. Não é assim, mas você pode trabalhar que você não vai chegar no Jeff Bezos. Tá bom, mas e daí? Você pode chegar muito longe. Então, essa coisa também de você ficar muito invejoso das outras pessoas, e isso vale muito para dinheiro e para beleza, né? Para shape, eu acho que é a mesma coisa. Então, quando eu olho uma academia cheia de gente grande, forte, mais condicionada, com shape melhor que o meu, isso não me inspira inveja, me traz uma inspiração positiva. Eu até treino melhor, se você quer saber, quando eu tô numa academia que tem mais gente, que tem gente melhor do que eu. Não, sabe aquela aqui coisa você já chega inspirado aqui. Sabe aquele negócio de falar assim, você tem que estar numa mesa que as pessoas são mais inteligentes que você? Eu acho que isso é muito verdade, porque isso te inspira e te traz tanta coisa boa, mas as pessoas têm essa mania, que eu acho que tem muito a ver com a cultura do brasileiro, infelizmente, de olhar para o outro com esse desdém, com essa coisa de tipo, só chegou lá porque tal coisa, porque foi fácil, porque tomou uma bomba, porque alguém promoveu, porque estava sei lá o quê. Né? E eu falo justamente isso nesse texto do Bodybuilding Way of Life. O bodybuilding não vai olhar o Kaique ou a Ângela e vai falar assim, não, eles só estão lá porque não sei quem patrocinou, não sei o que. O cara come tilápia e aveia todo dia, ele não sai da dieta nenhum dia, ele faz cardio 2 vezes por dia, o cara mede tudo, ele pesa toda a comida. E essa parte aí, você não vai ver? Copia o que tem de bom.